Então, até agora, eu tenho falado principalmente sobre a teoria do transurfing. Já mencionei 2 exemplos específicos de sua aplicação: a técnica de amálgama e o princípio de coordenação das intenções, que são partes que você pode começar a explorar e verificar gradualmente por conta própria. Nos livros sobre transurfing, especialmente Realidade Transurfing, que é composto por 5 volumes, há uma explicação detalhada de todos os princípios envolvidos. Aqui estou te dando apenas um primeiro contato, uma visão geral sobre sua aplicação prática na vida. Agora quero te apresentar uma técnica muito poderosa que permitirá que você passe o filme no seu projetor de cinema mental com mais eficiência. A técnica do campo energético. A essência dessa técnica vem de antigos exercícios de energia que existem há milhares de anos. Primeiro, esfregue as mãos e tente sentir o espaço entre as palmas. Imagina que há um balão inflado ali. Pode não funcionar imediatamente, mas concentre sua atenção nesse espaço e visualize uma esfera energética preenchendo-o. Agora, sinta essa energia entre suas mãos. Conforme você move as palmas para frente e para trás, tente perceber a resistência, como se houvesse algo real ali. Essa bola de energia pode ser girada e ajustada como um acordeão, expandindo e contraindo, conforme você movimenta as mãos. Quando sentir essa resistência, afaste lentamente as mãos e observe a sensação na sua cabeça. Quando você abre os braços, deve sentir algo se comprimindo. Ao mover a cabeça para frente e para trás, deve haver uma leve expansão. Esse exercício é uma espécie de ginástica mental, um ajuste energético. Como mencionei antes, uma pessoa não pensa exclusivamente com o cérebro. Ele processa informações externas. Mas a verdadeira criatividade e percepção vem do campo morfológico, que envolve o corpo. Esse exercício de acordeão é um primeiro passo para sintonizar sua energia com um padrão de pensamento específico. Você também pode experimentar outra variação. Quando sentir a compressão e a expansão da energia, tente focar diretamente no seu cérebro e ajustar essa sensação intencionalmente. Sim. Sim, o cérebro pode expandir e contrair. E com prática você pode perceber isso claramente. Quando as suas mãos estão se afastando, sinta essa conexão se manifestando no seu campo energético. E расширять или сжимать его. Поверьте, он умеет это делать. Ему это нравится. Вы только должны уловить ощущение. Значит, когда мозг
Quanto mais você praticar, mais forte será essa percepção. Quando o cérebro se expande, ele age como uma esponja. Imagine que você pode fazer isso. Acredite em mim, apenas tente. Suas mãos começarão a se mover sozinha. Após alguns dias de treinamento, você perceberá que pode mover seu cérebro e suas mãos com facilidade. E pode ter certeza, seu cérebro vai amar esses exercícios. Isso é como uma ginástica mental, pois melhora a circulação sanguínea, ativa reservas cerebrais e desperta estruturas antigas do cérebro que também são responsáveis por habilidades extraordinárias. Pratique esse exercício todos os dias e verá um desenvolvimento simultâneo do seu cérebro e do seu campo morfológico. Afinal, ambos estão indubitavelmente conectados. Agora você precisa transmitir a forma pensamento do seu objetivo final ao espelho do mundo. Isso precisa ser feito de forma eficiente. Naturalmente, você não pode ficar pensando nessa forma o tempo todo, pois tem outras coisas para fazer, outras preocupações. Mas pode configurar sua forma pensamento como um projetor de filme, enviando sua intenção ao universo. Para isso, existe uma técnica poderosa, o gerador de intenção. O exercício de gerador de intenção. Quando você trabalhou com o acordeão energético e a bola de energia, ativou esse coágulo de energia entre suas mãos. Agora fique em pé, respire fundo e comece a fazer movimentos semelhantes. Em poucos minutos, sentirá ainda mais densidade entre suas mãos. Então, quando perceber essa densidade, afaste lentamente as mãos, criando uma almofada de ar entre elas. Agora preste atenção ao seu corpo inteiro. Sinta a energia que te envolve e concentre sua atenção simultaneamente na bola de energia entre as palmas das mãos e na camada energética que circunda você. Essa energia vai se concentrar entre suas mãos, conectando-se ao campo ao seu redor. Quando sentir essa conexão, quando perceber a interação entre o campo entre suas palmas e o campo morfológico geral, é o momento de agir. Когда вы ощутили всю вот эту связь, как будто поле между ладонями сконцентрированное и поле морфологическое общее, начинайте произносить про себя или вслух мысли-форму, которую вы хотите. Comece a pronunciar sua forma pensamento, seja mentalmente ou em voz alta. Declare aquilo que deseja incorporar à realidade. Pense no que quer alcançar. Saúde, relacionamento, sucesso na vida pessoal e profissional, seu sonho. Произносите свою мыслеформу утвердительно. Например, мой мир заботится обо мне. Por exemplo, pronuncie seus pensamentos de forma afirmativa. Por exemplo, meu mundo cuida de mim. Se busca grande sucesso criativo, pode pronunciar formas de pensamento como: eu faço meu trabalho brilhantemente.
я уже говорил вам на своем примере, я блестяще выполняю свою работу. У меня мощный мозг, мощный интеллект. Tenho um cérebro poderoso e um intelecto afiado. Заложена программа саморазвития и совершенствования. Meu cérebro tem um programa de autodesenvolvimento e melhora dia após dia. Cada dia eu me torno mais poderoso. Eu lido perfeitamente com os meus defeitos. Sou um gênio. Ideias brilhantes vêm até mim. Tenho um pensamento inovador e original. Faço descobertas incríveis e resolvo problemas com facilidade. A essência das coisas me é revelada. Vejo tudo claramente, como se estivesse na palma da minha mão. Compreendo tudo com perfeição. Para mim, não há nada obscuro. Meu pensamento é claro, minha expressão é precisa. Com essas técnicas, você estabelece uma nova conexão entre sua mente e sua realidade, moldando a forma como seu pensamento se manifesta no mundo. Задайте себе общую программу на оздоровление. Повторяйте про себя или вслух мыслеформы. Quanto mais praticar, mais forte essa percepção se tornará. Além das formas de pensamentos intelectuais, você também pode definir formas de pensamentos voltadas para a saúde. В чистом организме энергия течет свободно. Se algo estiver incomodando, concentre-se nisso e estabeleça um programa geral de melhoria da saúde. Repita silenciosamente ou em voz alta. Meu corpo é limpo, renovado e rejuvenesce. Meu corpo é limpo, renovado e rejuvenesce. Em um corpo limpo, fluxo de energia circulam livremente. Meu campo energético está sendo restaurado e assume sua forma ideal. A energia equilibra tudo e coloca tudo em ordem. Meus órgãos funcionam como um relógio. Essa é uma forma de pensamento geral. E ela funciona naturalmente a seu favor. Acredite, isso pode ser mais poderoso do que depender apenas de remédio, a menos que a doença já esteja muito avançada. Em muitos casos, seu próprio corpo tem a capacidade de lidar com a enfermidade. Claro, para potencializar ainda mais esse processo, é importante continuar trabalhando no bombeamento do seu campo morfológico. A importância do gerador de intenção. Você deve pronunciar suas formas de pensamento, sempre considerando seu objetivo e os seus sonhos como um resultado já recebido, independentemente de ainda não existir fisicamente. Você deve pronunciar suas formas de pensamento sempre considerando seu objetivo e seus sonhos como um resultado já recebido. A realidade se adapta ao que você transmite. Esse é um princípio fundamental. O universo funciona como um espelho, refletindo exatamente aquilo que você projeta. Qual imagem você está enviando ao espelho da realidade? Essa prática funciona como um gerador de intenção, ajustando seu projetor mental para criar e fortalecer sua forma de pensamento. Como aplicar na rotina? Recomendo praticar essa técnica todos os dias pela manhã, como uma espécie de ginástica mental, por 10 a 15 minutos. Isso ajudará a carregar seu projetor interno para funcionar de maneira eficiente ao longo do dia. Mesmo enquanto realiza suas tarefas cotidianas,
seu campo morfológico continuará emitindo a forma pensamento no qual foi Мы sintonizado. должны вспоминать об этом, Além disso, não devemos esquecer da realidade обновлять virtual свой образ. e dos sonhos, que também fazem parte do processo de criação e manifestação. Ваш мир стремительно Sua imagem mental do objetivo já alcançado deve permanecer em segundo plano constantemente. той цели, Sempre que possível, traga essa imagem à sua consciência, reforçando a sua intenção diante do espelho da ваша цель будет realidade. реализована. Независимо от того, Quando seu mundo muda rapidamente, ele corre pelo espaço de opções, aliando-se ao cenário do objetivo que você deseja alcançar. к этой реальности, E então, seu objetivo será realizado. как я вам объяснил. Isso acontecerá independentemente da abordagem que você adota para a realidade, seja científica ou metafísica, como já expliquei. Собственно говоря, мысли не воздействуют на материальную реальность. A influência do pensamento na realidade. Энергии мыслей не хватит, Na verdade, os pensamentos não afetam diretamente a realidade чтобы material. изменить A материальную. energia dos pensamentos, por si só, não é suficiente para mudar um objeto físico. Очень уж сильно напрячься, Se você realmente tentasse, хотя сомневаюсь, нужно ли это в принципе. talvez fosse capaz de mover uma caixa de fósforo sobre a mesa. На столе. Mas um bloco de pedra, como aqueles usados para construir as pirâmides, não poderia ser levantado apenas com o poder do pensamento. Пирамид. Вы поднять не сможете силой мысли. Мысль подсвечивает сектор пространства вариантов. O pensamento ilumina um setor do espaço de opções, mas não move Не сам objetos материальный materiais. предмет, а его O проекция. que se desloca não é a matéria física, e sim sua Точно projeção. так же, когда вы крутите свою киноленту в своем кинопроекторе, меняется не та материальная действительность, которая вас окружает. Она Assim становится Como, ao reproduzir um filme em um projetor, você não muda a estrutura física ao seu redor, mas altera a forma como a realidade se manifesta. несется в метафизическом пространстве вариантов. Реализуется все A realidade avança como um planeta no espaço metafísico das Вы opções. никак не можете Novas силой мысли possibilidades são realizadas o tempo todo. то, что Isso вы significa que você pode transformar diretamente aquilo que está ao seu redor apenas com o pensamento, из пространства вариантов. mas Материализовать pode escolher e materializar a opção metafísica correspondente. метафизический прототип. И вы убедитесь, что это вполне возможно. E sim, isso é absolutamente Но possível, прежде необходимо, конечно, encontrando o seu caminho. найти именно свой путь. Antes de tudo, é essencial encontrar seu próprio Как caminho. правило, человек при выборе пути Muitas vezes, ao руководствуется escolher um caminho, a pessoa se guia pela mente, não pela alma. как будто бы все правильно. Вроде все Tudo parece lógico e racional. Все как должно быть у людей. As pessoas ao redor dizem que este é o caminho certo. Пусто. Mas, se sua alma não está conectada ao que você está Путь, у которого fazendo, есть сердце, ele é um caminho sem coração, um почувствуйте caminho знание, vazio. почувствуйте смысл. У вас не будет никаких сомнений. Если вы на пути, у которого нет сердца, вас постоянно терзают сомнения, страхи, вас что-то гнетет. Вы ощущаете какой-то душевный дискомфорт. No caminho sem coração, você será sempre atormentado por dúvidas e medos. Все вокруг Algo твердят, parecerá errado что e um нужно desconforto прикладывать mental усилия, persistirá. нужно трудиться, Persistirá. Ainda assim, todos à sua volta continuarão dizendo чего-то большого. que é preciso se esforçar, trabalhar duro e lutar constantemente para conquistar algo. Дело в том, что в будущем нет никакого счастья Mas isso é uma ilusão. и быть не может. Оно есть либо здесь и сейчас, либо его нет. A felicidade não está no futuro. Ela não pode estar no futuro. A felicidade existe aqui e agora. Надо искать. Se você não sente alegria no presente,
Вспомните, не раз Isso бывало, significa que o caminho não é вы certo para достигнув você. какой-то цели, чувствуете опустошенность. Вы долго Pense em шли, quantas vezes преодолели você lutou множество para препятствий. alcançar um objetivo. Você trabalhou duro, superou os Вот obstáculos вы у цели, e finalmente chegou lá. но вам это не доставляет никакой радости. E o que aconteceu? Повторяю, Mas ao alcançar o objetivo, пункте назначения. sentiu-se vazio. Если вы двигаетесь Esse é o maior sinal de que a felicidade não está no destino, mas no caminho. к своей цели через свои двери, вы Se você испытываете segue um счастье, caminho que радость. realmente pertence a você, um caminho com o coração, Это я говорю, então experimentará a felicidade no próprio processo, что нужно искать путь, у которого есть сердце. não apenas na chegada. Более подробно об этом написано в книге Essa é a «Процесс chave para ответа». encontrar um caminho verdadeiro, aquele que traz significado à sua jornada. Se quiser se aprofundar mais sobre isso, há detalhes valiosos no livro Из книги Reality более Transurfing, подробно, que explora essa ideia em profundidade. чем отличается ваши двери от чужих, Você aprenderá mais sobre isso no livro. ваши цели от целей, навязанных вам майей. Qual é a diferença entre as suas portas e as portas dos Что следует outros? сделать, Qual a distinção entre seus objetivos reais e os objetivos ну, общее, que lhe foram я impostos? могу сказать сейчас, чего делать не Além disso, o que mais você deve fazer com os pêndulos? следует. E o que definitivamente não deve fazer? O primeiro ponto que eu poderia destacar agora é evitar transmitir pensamentos negativos para o mundo. То, что вы выбрасываете, этот мир, вернется к вам бумерангом, отразившись от зеркала. O primeiro ponto que eu poderia Если вы destacar agora é evitar transmitir pensamentos negativos para o mundo. O problema é simples. Aquilo que você projeta para fora sempre retorna, желаете кому-то зла, refletido como um bumerangue no espelho da оно к вам realidade. вернется в той или иной форме. Seja sem palavras ou em pensamentos, condenar alguém, odiar ou desejar o mal não apenas impacta os outros, mas volta para você de alguma forma. Кого-либо или чего-либо нужно все время себя отдергивать. Essa é a lei do Стараться bumerangue. всегда излучать Por isso, condenar pessoas ou situações não traz vantagem alguma. это вам выгодно. O ideal é que você se recomponha e tente sempre irradiar mais pensamentos positivos Себя do que negativos. негативную энергию, Quando você se desfaz da energia negativa, ela polui a camada de sua própria realidade. в крайнем случае A crítica критикуйте deve ser usada somente em último caso. кого-либо, Mesmo quando você acredita estar certo, é necessário cautela. правы вы или нет. Остерегайтесь критики в чужой адрес, поскольку тем самым вы избавите себя от массы проблем, природа которых É necessário cautela ao criticar os outros, porque ao fazer isso, você pode se poupar de muitos problemas, cuja causa talvez nem compreenda completamente. Lembre-se sempre da lei do bumerangue. Далее я могу дать еще несколько практических рекомендаций. Posso te dar mais algumas dicas e recomendações Смотрите на práticas. вещи, которые вас окружают. Вам кажется, Observe наверное, atentamente as coisas ao seu redor. Действительно, так оно и есть. Você provavelmente pensa que elas não Потому estão что вы vivas. их считаете. E de fato, é assim que Дело são, в том, что desde que você as considere dessa forma. может A создавать questão é que Deus pode criar almas души. e nós Тоже можете создавать души. como filhos de Deus, também podemos criar, ainda que de forma inferior e vital. Но хотя бы виртуальные. Если вы будете думать, например, о своей машине, A questão é que Deus pode criar almas, e nós, como filhos de Deus, também podemos criar, сущности, ainda que de forma inferior e vital e virtual.
e virtual, gente. Por exemplo, se você pensar no seu carro como uma entidade animada, como se tivesse uma essência própria, estará criando no mundo sutil uma espécie de alma fantasma virtual dessa entidade. E essa energia pode te ajudar. Criando uma conexão com objetivos. Você pode dar um nome ao seu carro, cumprimentá-lo, agradecer, dizer que se importa com ele e que ele se importa com você. Fale com ele como faria com um amigo. Дети играют в свои игры и общаются со своими игрушками как с живыми, потому что интуитивно Acredite em mim. знают, что они делают это не зря. Parece estranho? As crianças brincam e interagem com seus brinquedos como se estivessem vivos, porque intuitivamente elas sabem que estão fazendo isso por um motivo maior. Com seus pensamentos, você acende uma espécie de lâmpada no mundo sutil. Enquanto você pensa nela, essa energia se mantém ativa. Essa é a essência sutil, imaterial. Uma presença energética, um fantasma de alma virtual, e sim, você pode criá-los. A essência de uma máquina pode te ajudar. Se você falar com ela, demonstrando cuidado e proteção, ela pode cuidar de você em retorno. Pode te proteger, te alertar, evitar um acidente, funcionando quase como um guardião energético. Você não precisa pendurar ícones no carro. Agora você tem sua própria entidade viva, que existe de forma objetiva e real para proteger você. O mecanismo da proteção energética. O mecanismo dessa ação é o mesmo da técnica de amálgama. O mundo cuida de você, assim como as coisas ao seu redor cuidam de você. Talismãs e amuletos funcionam exatamente com esse princípio de criação energética. Não use joias apenas por estéticas. Você pode dar a elas um propósito muito maior. Com a ajuda desses objetos, você pode animá-los, criando uma conexão energética que os faz servir a você de maneira mais significativa, criando seu próprio talismã. Se quiser transformar um objeto comum em um talismã, experimente um processo simples. Quando caminhar pela cidade, olhe para seus pés. Você verá muitas coisas abandonadas. Moedas, botões, pequenos objetos esquecidos pelo tempo. Esses itens cumpriram seu ciclo. Estão se deteriorando aos poucos. Mas você tem o poder de reanimá-los. Pegue um objeto que desperte algo dentro de você. Pegue um objeto que desperte algo dentro de você. Algo que, ao vê-lo, faça sentido. Leve-o para casa, lave-o, coloque-o em um lugar aconchegante. Todos os dias, por exemplo, antes de dormir, vá até ele, pegue-o em suas mãos e fale com ele, em voz alta ou mentalmente, não importa. Diga com sinceridade: eu me importo com você. Você se importa comigo.
nós protegemos mutuamente. Nos protegemos mutuamente. Eu me importo com você, você se importa comigo. Nos protegemos mutuamente. Não peça nada ao Terjimã, apenas afirme o que deve ser. Lembre-se, a realidade funciona como um espelho. O que você transmite, ele reflete. Você pode até acariciar, beijar, demonstrar afeto ao objeto. Faça isso de maneira genuína, acreditando na conexão que está criando. E saiba que ele também se importa com você. O funcionamento dos talismãs. Talismãs e amuletos não funcionam porque possuem um poder milagroso, mas porque são ganchos para a sua intenção. Para que намерение человека для того, чтобы быть реализованным, должно быть узко сфокусировано. Para que a intenção de uma pessoa se realize, ela deve ser concentrada e focada como um raio laser. Porém, na maioria das vezes, os pensamentos são vagos, dispersos. Muitas pessoas não conseguem formular claramente sua intenção, nem manter o foco nelas por muito tempo. E aí que os talismãs entram. Eles capturam essa intenção e as fixam, amplificando seu poder. Como criar um talismã no dia a dia. Você pode transformar qualquer coisa em um talismã. Um botão, uma moeda, um brinquedo abandonado ou até mesmo uma joia. Tudo o que precisa fazer é transmitir sua intenção para o objeto diariamente. Por exemplo, segure-o por alguns minutos antes de ir dormir e repita sua intenção com confiança. Faça quantos ganchos quiser. Se quiser, pode ter vários talismãs, cada um focado em um objetivo específico. Cada gancho energético que você criar será responsável por um aspecto de sua vida que deseja fortalecer. Essa é uma prática poderosa, e quanto mais você aplica, mais forte sua conexão com o universo se torna. Como eu já disse, é essencial escolher um caminho que tenha coração. Mas os pêndulos interferem nesse processo de todas as formas possíveis, nos bastidores de maneira sutil, sem que você perceba. Eles literalmente te colocam em um estado de ilusão, tirando sua consciência e sua capacidade de estar presente. Quando isso acontece, você perde a liberdade de pensar por si mesmo e fazer suas próprias escolhas. Se sua consciência estiver turva pela influência dos pêndulos, você não conseguirá enxergar com clareza. Infelizmente, essa rede de influência se espalhou por todo o planeta e age como uma armadilha invisível. Estamos vivendo tempos de grandes mudanças e nossa civilização está caminhando para um futuro incerto. Não farei previsões, mas posso compartilhar recomendações para aqueles que sentem que precisam de ajuda. Sobre a difusão do conhecimento. Reforço que não estou aqui para convencer ninguém ou provar nada.
Apenas compartilhe informações que podem ser úteis para alguns. E no fim das contas, o destino da humanidade não é indiferente. Tentar trazer o bem para as pessoas pode ser uma tarefa ingrata. E muitas vezes isso tem um custo. O conhecimento deve ser colocado em local de destaque, mas de maneira silenciosa. Quem estiver pronto para aceitar, encontrará por si só. O propósito do transurfing. Nem todo transurfing tem o objetivo de construir um futuro iluminado. Seu propósito real é dar felicidade ao indivíduo. E quando o indivíduo encontra equilíbrio, seu impacto no coletivo se torna inevitável. O que vem depois? Talvez um grupo de pessoas conscientes do próprio poder decida construir um futuro mais brilhante. Isso cria um grande pêndulo que alinha todos em uma única direção, seguindo uma linha imposta, esquecendo-se do caminho único que cada pessoa tem. Para se manter livre nesse mundo de pêndulos, é necessário consciência e uma quantidade significativa de energia livre. Por energia livre, não estou me referindo à força física, mas sim à vitalidade e à disposição mental. Если вы приходите вечером после работы, и у вас нет никаких желаний, кроме того, как плюхнуться на диван перед телевизором, значит, O que consome sua energia livre? Se ao chegar em casa à noite, você só sente vontade de se jogar no sofá e assistir TV, isso significa que sua energia livre está no limite. Mas o que está acontecendo? A resposta está, em grande parte, nas suas obrigações. Sempre que você promete algo a alguém, seja começar um projeto, cumprir uma tarefa ou até mesmo aprender um novo idioma, você está assumindo um compromisso que pesam energeticamente sobre você. Quanto mais compromissos você acumular, menos energia livre terá disponível para aquilo que realmente importa. Себе или кому-то другому является такой гирькой. Чем больше таких гирек, тем больше задействовано вашей свободной энергии. Поэтому рекомендация следующая. Не давайте никому обещаний без особой надобности. Como liberar energia livre? Aqui estão algumas recomendações para preservar sua energia. Evite promessas desnecessárias, especialmente com pequenas coisas, pois elas consomem muito mais energia do que parecem. Não faça planos irreais. Se possível, evite manter planos vagos apenas na cabeça. Tente implementá-los minimamente, sem sobrecarregar seu foco. Diminua a quantidade de obrigações diárias. Apenas comprometa-se com o que realmente é necessário. Quando você simplifica sua carga mental e organiza sua energia de forma mais eficiente, fica mais fácil viver o próximo momento com leveza. A importância de viver com propósito. Se você não vive de acordo com o seu credo, perderá energia sem perceber. O segredo está em manter consciência plena, cortar excessos e focar sua energia no que realmente traz sentido para você.
кто-то Você também gasta muita energia. с навязчивой просьбой. E o que isso significa? Вы не можете сказать нет, Imagine que alguém se aproxima de você com um pedido insistente. неудобно отказать человеку. Você sente que não quer ajudar, Я должен ему помочь. porque percebe Но в que то же estão время вы tentando se понимаете, aproveitar что de вами você. хотят воспользоваться, и вам это не нужно. Mas ao mesmo tempo, sua mente te diz que seria inconveniente recusar. Afinal, você deveria ser prestativo, correto? Поступить в соответствии с Aqui está a questão. Você deve se submeter às obrigações impostas por normas invisíveis? Ou deve se manter fiel a si mesmo e dizer não? все-таки оставаться целостной личностью и сказать нет. Так вот, обратите внимание, если вы принимаете решение, при этом чувствуете разлад между душой и разумом, Preste atenção. если разум вам Quando говорит, você toma uma decisão e sente o conflito entre a alma e a mente, лучше послушаться духа. significa que algo está errado. Когда Se a вы mente diz que você precisa fazer algo, своим кредо, mas sua alma rejeita essa ideia, освободиться o melhor от caminho é sempre ouvir a sua alma. вы заметите, как ваш жизненный тонус Quando você сильно повысится. aprende a viver de acordo com os seus credos internos, Возможности для их libera uma реализации, quantidade новые силы. Когда вы живете в единстве с Quando миром, você перед aprende зеркалом, у вас формируется четкий образ. a viver de acordo com os seus credos internos, libera uma quantidade enorme de energia vital. То есть вы получаете то, что хотите иметь. Você vai perceber como sua disposição aumenta, como surgem novos desejos e novas forças. As oportunidades começarão Никаких a препятствий. aparecer naturalmente. Ведь я этого хочу. Так в чем же дело? У меня это будет. Я не хочу и не надеюсь, я намерен. Quando você vive em unidade entre alma e mente, Понимаете? forma uma imagem nítida diante do espelho do mundo. Ощущение, что вы E essa imagem se materializa na realidade. теперь сами Ou бросаете seja, кость. Вы поймете, você что atrai o раньше que deseja sem restrições ou barreiras. Você passa a sentir que agora é você quem enrola os в dados соответствии с правилами игры, e não mais которые um изобретены peão вы. sendo movido por regras de jogo que não Вы inventou. ощутите себя тем, кто бросает кости и определяет эти правила игры. Agora você é quem define as regras do jogo. O maior obstáculo para escolher um caminho verdadeiro são os pêndulos. Самое, может быть, значительное препятствие при выборе своего пути, при выборе свободы, этим препятствием являются маятники. Они Eles отнимают sugam вашу свободную sua энергию, energia livre фиксируют ваше внимание на ненужных целях, на te ненужной prendem em distrações inúteis e criam dependências invisíveis, seja em celulares, computador, redes sociais, séries de TV, álcool, tabaco, café ou pior ainda, drogas. Nossa vida é construída sobre essas dependências. Ну и, конечно, не дай бог, наркотик. Muitas vezes, elas parecem naturais, Зависимость. como parte do cotidiano. Mas na realidade, essas distrações roubam sua energia livre. Это является частью нашей жизни. Sem essa energia, você não consegue transmitir claramente suas formas de pensamento ao mundo. Свободную энергию. Без этой свободной энергии E sem essa clareza, não consegue agir с livremente. четкостью транслировать мысли формы в окружающий мир, Como recuperar sua energia livre? не
сможете мыслить A свободно, primeira necessidade é se livrar dessas dependências. нужна энергия. Где ее взять? Помимо того, что я сказал, Se não for possível eliminá-las completamente, необходимо избавиться ao menos use-as от этих conscientemente. вот зависимостей. Por exemplo, alguém pode beber Или, ou fumar, если, по крайней мере, mas se o faz, deve fazê-lo com consciência, используете то, что вы sem que делаете, isso se torne um вы должны vício делать это que o осознанно. controle. Я, например, не пью и не курю. Но я могу выпить, покурить осознанно. Você pode se livrar do При этом vício никакую зависимость mudando не para um создает. estilo de vida mais natural. Проблем, соответственно, тоже. От зависимости можно избавиться, Evite produtos sintéticos e prefira aquilo que a própria natureza перейти oferece. на натуральные продукты. Отказаться по Hum, возможности água pura, em primeiro lugar. и перейти на то, что дает сама природа. Это включает в себя Depois, alimentação equilibrada e não industrializada. во вторую пищу. Далее идет косметика, естественно. Cosméticos naturais, sem componentes Ваше artificiais. окружение. Um ambiente saudável, livre de excessos artificiais. Зависимость возникает от еды. Pode parecer estranho, mas muitas dependências têm origem na comida. Como na história de Sinbad, um marinheiro que dizia: parar de fumar ou beber é fácil, mas parar de comer aquilo a que estamos acostumados é muito mais difícil. Гораздо сложнее. Дело в том, что когда вы Essa é uma verdade переходите profunda. на натуральные O продукты, quanto mais você reflete sobre isso, mais percebe como certos hábitos te mantêm ваше preso, морфологическое поле sem que você perceba. переходит на высшие вибрации. O problema é que quando você migra para os produtos naturais, seu campo morfológico se ajusta para vibrações mais elevadas. Já que os pêndulos destrutivos operam em faixas inferiores, em vibrações mais baixas. Сильнодействующие Enquanto você consome substâncias estimulantes ou relaxantes, вещества suas vibrações permanecem nesse nível mais baixo. антиоксиданты, вибрации у вас Pessoas находятся que на se alimentam de produtos sintéticos, bebem álcool ou fumam tabaco, Люди, которые едят синтетическую пищу, sem mencionar aqueles que usam drogas, табак, acabam funcionando como marionete dos pêndulos. они для маятников как марионетки с крючками. Cada uma dessas influências criam ganchos invisíveis, tornando fácil para os pêndulos controlarem sua energia e atenção. Можно в любой момент зацепить. Em qualquer momento, os pêndulos podem fisgar você. Увидеть Se possível, enxergar o mundo material sutil, тонкоматериальный você мир, veria uma imagem. Se fosse possível enxergar o mundo material sutil, você veria uma imagem impactante. Como, por exemplo, dentro da casa de um alcoólatra, onde todos os dias há consumo excessivo, garrafas espalhadas, desordem por todos os lados. Já presenciei algo assim antes. A casa inteira estaria coberta por teias cinzentas e opressivas, como aquelas que encontramos em sótos antigos. Só que essa teia não é comum, ela brilha, cintila e a partir dela tentáculos repulsivos se estendem até a pessoa sentada ali, sugando sua energia vital. Буквально все опутано паутиной. Только эта паутина, в отличие от обычной, еще и светится, она мерцает. От этой паутины к человеку, который сидит в ней, протягиваются отвратительные щупальца, которые высасывают из него энергию.
Se alguém que bebe ou fuma pudesse ver essa imagem ao redor, certamente sairia horrorizado. Nunca mais tocaria nessas substâncias. O vício funciona da mesma forma quando se trata de comida industrializada. Como já mencionei, há uma grande diferença entre o brócolis caseiro da vovó e o fast food artificial, ao qual as pessoas já se acostumaram. Mas por que nos acostumamos com algo tão prejudicial? A resposta está nos aditivos artificiais, que criam um sabor que não tem nada a ver com a comida natural. É pura química. Até mesmo algo aparentemente inofensivo como goma de mascar pode induzir dependência. A mastigação ativa, ativa um instinto primitivo no ser humano. E se você está comendo, significa que tudo está bem. Mas se você está sendo comido, há perigo. Esse processo cria uma sensação de conforto falso, um crédito temporário de energia que gera euforia momentânea, mas logo passa. O mesmo acontece com o fast food. É feito para gerar satisfação rápida, mas também provoca efeitos colaterais. Após consumir alimentos industrializados, ao contrário dos naturais, muitas pessoas sentem peso no estômago, sonolência intensa, palpitação cardíacas. Вызывает тяжкие последствия. В отличие от натуральной пищи, у вас после такой еды тяжесть в животе, сонливость, вплоть до сердцебиения. Um organismo jovem percebe essas consequências ainda mais claramente. Mas se esse mesmo organismo experimentasse em comer apenas alimentos naturais, perceberia uma diferença absurda, comparado a quando consumia comida sintética. Agora ele sente leveza e energia, enquanto antes apenas rastejava. Então, este é o verdadeiro empréstimo que pagamos constantemente. É um fator destrutivo porque nos aprisiona na dependência. Вода – это такая элементарная вещь. Quanto mais cedo você enxerga esse ciclo, mais rápido poderá se libertar dele. A água é algo tão elementar, mas ainda sabemos pouco sobre ela. Até recentemente acreditava-se que a água era apenas um aglomerado amorfo de moléculas H2O. Um líquido simples, onde partículas se moviam livremente sem estrutura definida. Mas descobriu-se que a água tem uma organização interna, formando conglomerados conhecidos como clústeres. Essas estruturas são capazes de armazenar informações, o que nos faz perceber que a água é muito mais complexa do que imaginávamos. Curiosamente, aprendemos sobre o clusters
de água mais tarde do que lançamos nossas naves espaciais ao espaço. Algo tão fundamental e ainda assim subestimado por tanto tempo. Начнем с того, что воду, которую вы потребляете из крана, A água que sai da torneira, ou mesmo aquela que é engarrafada como potável, já não é mais adequada para o consumo humano. её пить Ela нельзя se tornou água чистой водой. técnica, Она boa пригодна para для того, limpar чтобы pisos, lavar máquinas, dar descarga no vaso sanitário, mas não para ser bebida. машины, смывать унитаз. Но для употребления в пищу она не годится. В ней столько вредных веществ, Isso porque contém muitas substâncias nocivas e informações prejudiciais que podem comprometer она просто a опасна. saúde. Какие вредные вещества? Хлор, например, Entre os compostos perigosos, 2 merecem destaques: cloro, usado na purificação da água, mas altamente tóxico, e o flúor, um dos venenos mais fortes que pode ser prejudicial ao organismo. и кипячение. Se você acha que ferver a água elimina o cloro, esse é um grande equívoco. Na verdade, ao ser fervido, o cloro se transforma em um composto ainda mais tóxico, dificultando ainda mais sua eliminação pelo corpo. Очень токсичный химический элемент, яд. А организм с ним справляется с большим трудом. Infelizmente, não há como se livrar totalmente do cloro. Mesmo quando tomamos banho, nosso corpo absorve parte dele através da pele, o que significa que estamos constantemente expostos a esses elementos nocivos.